Bom dia. Hoje eu vou ficar devendo slide, viu? Eu correria essa semana, não tive tempo de fazer o slide. A gente hoje vai continuar sobre o nosso estudo sobre as festas de Israel. E até aqui nós já passamos por algumas festas. Lá a gente vê que no Antigo Testamento Deus instituiu algumas festas para que o povo celebrasse, comemorassem, se lembrando das bênçãos da redenção sobre a vida daquele povo. E também que anunciassem a próxima festa que nós vamos estudar hoje, ela viria para anunciar uma redenção mais completa que viria, que só Jesus iria trazer. E essas festas, elas serviam o quê? Como sombra, uma sombra para provar essa redenção que viria por Cristo. E se a gente traçar uma linha temporal e colocar lá na frente, no Novo Testamento, Jesus, a gente imagina Jesus projetando sua sombra até o Velho Testamento, e isso se estendia àquelas festas. Aquelas festas eram como sombras de Cristo. Elas estavam ligadas a ele e apontavam para Cristo. Ou seja, as festas eram um vislumbre redentivo ainda não completo, que só seria completo quando Cristo viesse, do que Cristo faria ao seu povo. Então, as 3 primeiras festas que nós estudamos, Páscoa, Pães Asmos e Primícias, eram fundamentais como sombras para a redenção de Jesus. A Páscoa, como nós vimos, ela era a principal das festas. Era ali comemorada numa sexta-feira. Nela, o povo precisava aprender que a própria existência do povo de Israel era baseada na graça de Deus. E eles só não tiveram aquilo que eles mereciam, que era a morte, porque teve um cordeiro que substituiu o lugar deles. Um cordeiro pagou o preço do pecado deles no lugar deles. A festa dos Pães Asmos, que era já no dia seguinte, ela ensinava que aquele povo que antes, que era escravo ali no Egito, agora eles não eram só livres de nome, livres como um povo livre. Eles eram livres da idolatria que o pecado que escravizava. Eles eram livres dessa maneira. O pecado já não tinha mais poder de escravizá-los. As primícias vinham logo em seguida, no domingo, e serviam para que eles agradecessem, fossem gratos à bondade de Deus, que não só livrou eles lá atrás do Egito, mas que também cumpriu o combinado de dar a terra prometida para eles. Uma terra que era fértil, produtiva, e por isso eles agradeciam, porque esse Deus de provisão sustentava eles, sustentou eles antes no deserto, e agora estavam sustentando eles nas suas colheitas ali em Canaã, né? Então essas 3 festas apontavam para Cristo. Ele morreu na Páscoa, ele pagou o preço do pecado de todos os eleitos de uma vez por todas, nos fez justificados diante de Deus. Ele foi sepultado na festa dos Pães Asmos como nossa santificação. E a sua graça, ele rompeu o controle que o pecado tinha sobre nós. E ele ressuscitou ali na data da festa das primícias. E o seu corpo ressurreto representou aquele primeiro feixe da colheita que acontecia naquela festa, que seria da nova criação que viria. E essa nova criação vai ser o que a gente vai ver no estudo de hoje. Então, quando passava ali aquelas 3 festas, havia uma pausa ali de 50 dias para que fosse celebrada a próxima festa. E é essa festa que nós vamos estudar hoje. É chamada a Festa das Semanas. Festa das Semanas, que em hebraico, acho que chama Shavuot, não sei como é que se fala. E mais para frente ela vai ser renomeada por um nome mais conhecido, que é Pentecostes, que
que tem o nome tem mais uma influência grega, que vem relacionada aos 50 dias de espera até a próxima festa, né? E a gente vai ver que essa festa, ela retratava ali a expansão da redenção de Cristo que já havia sido apresentada ali nas outras festas. Tá, mas então vamos ver a história da festa. Como eu falei, ela era chamada Festa das Semanas, e essa festa ela era ligada à Festa das Primícias, que foi o assunto da aula passada. Ela completava aquela comemoração. E assim como a Festa das Primícias, a Festa das Semanas, ela estava destinada a começar só quando aquele povo estivesse oficialmente instalado ali em Canaã, que era a Terra Prometida, porque era um período que eles passariam a desfrutar ali da terra deles mesmos, eles iriam plantar, colher, e assim poderiam oferecer essas colheitas a Deus. Porque antes eles também eram peregrinos no deserto, então eles estavam sempre em movimentação, eles não faziam essas coisas, Deus os sustentava no deserto. E agora eles tinham tomado posse da terra prometida, que era uma terra produtiva que manava leite e mel. E quando que essa festa acontecia? Will, lê para mim no microfone aí, Levítico 23. Levítico 23. Deixa que eu trago o microfone aqui. Levítico 23, 15 e 16. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, como eu falei, no dia seguinte, a comemoração da Páscoa e dos pães asmos iniciava ali as primícias e eram trazidos ali os primeiros feixes da colheita que eram oferecidos a Deus no templo. E daí, a partir daquele dia, contavam-se 50 dias para marcar a comemoração da próxima festa, que seria a Festa das Semanas. Só que, durante esse período de 50 dias, o povo, eles não apenas esperavam de braços cruzados. Eles esperavam a festa da colheita, mas eles tinham costumes. A cada dia terminado, o chefe da família ele tinha o dever de ensinar as crianças sobre a promessa da colheita que viria, sobre a esperança que aquela família teria sobre aquela colheita. E a cada fim de dia também eles tinham o costume de recitar os 7 versículos que tem ali no Salmo 67, porque acrescentavam um simbolismo que ia além da colheita. E até o verso 7 do Salmo 67 diz assim: abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. E esse versículo vai fazer mais sentido mais para frente, quando a gente chegar na celebração de Pentecostes, que é registrada lá em Atos. Então, depois de passar daqueles 50 dias, chegava o dia da celebração. E era exatamente o período que era o encerramento da colheita do trigo. E nessa ocasião, havia ali a santa convocação. O que era isso? Era uma assembleia sagrada, obrigatória para o povo de Israel. E durante essa santa convocação, o povo israelita, eles tinham que se dedicar unicamente ao serviço do Senhor. Nesses dias, eles eram todos convocados e eles não podiam realizar nenhum tipo de trabalho. E isso acontecia desde a época que eles eram peregrinos lá no deserto. E continuou depois de que eles entraram na Terra Prometida, lá em Canaã. A diferença é que quando eles eram peregrinos no deserto, na Santa Convocação, eles se reuniam ali no tabernáculo, que era ali um santuário móvel que eles tinham ali, sempre locomovendo com eles pelo deserto, e ficava ali no meio do acampamento, no meio das tribos de Israel. Mas eles já viviam lá, então
era uma convocação no lugar que eles já viviam. Agora, depois que eles se estabeleceram em Canaã, o santuário era um lugar específico que eles tinham que comparecer, que era o templo. Então, muitos israelitas já não viviam ali naquela região, eles já estavam em outras regiões, então eles tinham que deixar suas casas obrigatoriamente e, na Santa Convocação, comparecerem a Jerusalém, se deslocarem a Jerusalém, que era onde ficava o templo. Então, chegando lá, a comunidade se alegrava junto e celebrava essa festa. E aqui nessa festa, como a gente viu na festa das primícias, também era respeitado aquela recomendação do direito de respigar dos pobres e dos estrangeiros. Que nem o pastor Saulo falou na aula passada, tinha aquela zona nos cantos ali da colheita que não devia ser mexida, que elas deviam ser separadas para os pobres e estrangeiros. Inclusive espigas que caíam no chão, porque era destinada a esses povos, essas pessoas. E durante a festa, os celebrantes eles se alimentavam de parte dessas ofertas que eram trazidas. Era oferecida ali as ofertas de manjares, que era como uma refeição de alimentos preparados e tirados para Deus, tirados da terra para Deus. E uma parte dessas ofertas era oferecida aos sacerdotes, que tinham o intuito de quê? De simbolizar a gratidão que aquele povo tinha por Deus. A gratidão que aquele povo tinha por Deus de sustentá-los na colheita. Então, era apresentada uma oferta de cereais frescos, eram preparados na forma de 2 pães, e agora esses pães eram com fermento, diferente do que acontecia lá no Egito, eles eram com fermento, sinal de que Canaã, que era a terra prometida, era uma terra abundante, que manava leite e mel. E os pães eram acompanhados de holocaustos ao Senhor. 7 cordeiros de 1 ano sem defeito eram oferecidos em sacrifício. E a fumaça dessa oferta preparada, desse sacrifício, do fogo queimado, subia com um doce aroma às narinas de Deus, com fragrância de adoração. E depois tinha a oferta pelo pecado, que devia ser apresentado em favor ao sacerdote, que era 1 bode e 2 cordeiros. E nessa festa, diferente do que havia ali na Páscoa, ela não tinha nenhuma passagem ali na Torá que associava essa festa a algum acontecimento redentor que Deus fez pelaquele povo. Por exemplo, a Páscoa era associada ao êxodo, à libertação daquele povo do deserto, a libertação daquele povo do Egito. E no caso dessa festa das semanas, só a provisão divina, só o sustento que Deus dava àquela terra, àquele povo, por dar a eles uma terra produtiva, uma terra rica, era mais do que suficiente para que fosse, era mais do que motivo suficiente para aquele povo celebrasse junto e festejasse agradecendo a Deus. Aí, com o passar do tempo, já no final do Antigo Testamento, essa festa já tinha sofrido 2 mudanças. A primeira, essa festa já não era mais chamada a Festa das Semanas. Agora era Pentecostes, que é o nome mais conhecido, né? E a segunda é que a festa, ela agora era formalmente vinculada àquela tradição ali da entrega da lei no Monte Sinai, aquele evento que aconteceu no Monte Sinai, quando Moisés subiu ao Monte Sinai. Quando ele recebeu ali a lei de Deus, as tábuas da lei. Os estudiosos rabínicos, eles consideravam essa data como o primeiro Pentecostes, porque foi um momento importante, foi uma data apropriada, porque o povo, 50 dias depois que saiu do Egito, foi a data que eles estavam ali aos pés do Monte Sinai. E ali foi estabelecida uma aliança de Deus com aquele povo,
E a partir dali eles passaram a existir como um reino sacerdotal, uma nação santa, separada para o serviço de Deus. E casa muito com o que o Pentecostes trazia. Pode falar. Pentecostes está relacionado aos 50 dias de espera de uma festa para outra. Não, deve estar relacionado à descida do Espírito mesmo. A gente vai ver já já. Também está relacionado. Não sei se todos têm esse pensamento na igreja pentecostal, mas está relacionado. Aí se a gente pular lá pro livro de Atos, a gente vê que o Pentecostes, assim como aquelas 3 primeiras festas, ele agora seria um cenário redentivo, o cenário da redenção que seria muito mais expansivo, que viria agora nesse momento. O livro lá de Atos, em Atos 2, registra ali que Jesus viveu um tempo com os discípulos ali depois que ressuscitou, naquele período ali pós-ressurreição, ele ainda passou um tempo com os discípulos, durante 40 dias ele ficou com os discípulos, e ele continuou ensinando sobre o seu reino. Ele continuou ensinando sobre a nova criação que ele iniciou ali com a morte e a ressurreição. E os discípulos, a partir daquele momento, eles já estavam prontos para divulgar esse reino que tinha sido inaugurado. Só que Jesus ele fala, não, ainda não, espera um pouco, aguardem, permaneçam em Jerusalém até que vocês receberão um novo tipo de poder, que seria a maneira que iria capacitá-los a exercer a evangelização a todos os povos e serem testemunhas de Jesus e do seu reino. E ele disse que essa missão iria começar primeiro ali em Jerusalém, depois em Judéia, Samaria, e seguiria aos confins da terra. E depois desse momento, tem ali acontece ali a ascensão de Jesus, né? Jesus sobe aos céus e os discípulos ficam ali agora, sem o mestre presencialmente com eles ali. E agora, o que a gente faz? A gente aguarda até quando? Eles não sabiam até quando deviam aguardar isso que o Jesus falou. Então, passaram mais 10 dias depois da ascensão de Jesus, e chega a época de Pentecostes. Milhares de judeus que estavam espalhados ali sobre todas as partes daquela região, daquele mundo, vários idiomas falados, várias culturas, eles se juntavam em Jerusalém para celebrar essa festa, né? E esse foi o cenário que Jesus tinha escolhido para que o Espírito descesse sobre os discípulos e também sobre os 120 que estavam reunidos ali junto com os discípulos numa casa, que eu vou falar agora. Os discípulos estavam em 12 de novo, porque Matias já tinha substituído Judas, e havia ali um grupo de mais 120 pessoas que estava registrado ali em Atos 1:15, que seria aquele povo que Deus mandaria o Espírito para descer sobre eles. Assim como Jesus tinha prometido. Então, esses 12 mais os 120, eles estavam ali reunidos numa casa, eles estavam como igreja, como a primeira igreja que estava formada ali depois de Cristo, a igreja de Cristo. E nesse momento, de repente, eles não esperavam, não foi nada que eles fizeram, não foi nada que eles tenham feito que motivou isso. No tempo de Deus, de repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu aquela casa onde eles estavam. Como eu falei, eles não sabiam que isso ia acontecer, ficaram surpresos e surgiram como se fossem labaredas de fogo que se dividiram e cada uma pousou sobre a cabeça daqueles que estavam presentes. E aquele acontecimento lembrava algo que aconteceu
lá atrás no Velho Testamento. A presença de Deus no tabernáculo era manifestada ali como uma nuvem de fogo, mostrando que Deus veio para habitar entre eles, que Deus estava presente ali no tabernáculo. Representava o quê? A presença pessoal de Deus entre eles no templo. Então, aqueles que queriam ter acesso a Deus, eles deviam estar naquele local, que Deus estava presente ali, era o tabernáculo. E agora que a gente vê lá em Pentecostes, registrado em Atos, o simbolismo é o mesmo. Aquelas línguas de fogo que estavam pairando sobre a cabeça deles, ela representava que agora Deus habitaria em novos templos. Eles, como crentes, seriam usados como templos de Deus. Seus corpos seriam templos de Deus, templos do Espírito. E ali, eles ficaram cheios do Espírito Santo, nesse acontecimento em Atos. Eles foram guiados pelo Espírito. E nesse momento, eles começaram a falar línguas que eles desconheciam, línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eram idiomas diferentes dos seus, eram idiomas humanos que eles nunca tinham falado antes, línguas reais, e tinham que ser línguas reais porque aquele povo que estava ali, eles precisavam ouvir e entender aquilo que estava sendo falado sem que tivesse alguém para traduzir, porque se fosse língua que ninguém conseguisse entender, não faria sentido. Claro que Deus poderia também lançar seu Espírito sobre o ouvido daqueles que ouviriam, mas não foi isso que ele fez. Ele encheu aqueles que estavam reunidos com seu Espírito e eles começaram a falar idiomas humanos naturais daquelas pessoas que ouviam. Está registrado lá em Atos que tinham pessoas da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas intermediações de Cirene. Então, aquelas pessoas de todas as regiões, elas viam aqueles 12 mais os 120 se comunicarem nas suas línguas maternas, que era algo improvável naquela época. Improvável pessoas que viviam naquela região saberem aquelas línguas. E isso era um sinal da universalidade do Evangelho. A universalidade estava sendo inaugurada. Porque até aquele momento, ele estava restrito ao povo de Israel. E agora está se abrindo um leque a todos os povos, a todas as nações. O mundo que antes, lá na Torre de Babel, lá no Antigo Testamento, ele tinha sido dividido, ele tinha sido dispersado por toda a terra por conta da rebeldia do homem, a rebeldia contra Deus. Agora ele estava sendo juntado novamente. Aquelas línguas que antes foram bagunçadas para que ninguém se entendesse. Ninguém entendia ninguém, todo mundo ficou confuso e tiveram que se dispersar. Agora ela teve um efeito contrário. Ou seja, aquilo que era maldição em outro momento, agora foi bênção em Pentecostes. E a obra redentora, ela não iria mais dividir os povos, e sim juntá-los. Porque agora qualquer um, de qualquer nação, poderia ser considerado filho de Deus, se cresce que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Estava aberto a todas as pessoas. Então, aquele povo que estava ali, vendo o pessoal falando nas suas línguas maternas, eles ficaram desacreditados, ficaram achando até que o pessoal estava tudo bêbado. Aí o apóstolo Pedro vem, e ele era ali o porta-voz dos apóstolos, e ele vem e explica o que estava acontecendo. Pastor, você lê para mim
Atos 2, 17 a 21. Traga para ele o microfone aí. Atos 2, 17 a 21. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, as diferenças entre as celebrações que antes estavam focadas o quê? Na Torá, no cumprimento da lei, uma lei que eles não podiam cumprir, só Jesus podia cumprir essa lei. Agora ela estava focada no Espírito, eram diferenças visíveis. E mesmo que o Pentecostes sempre tenha sido uma festa de colheita, agora a natureza dessa colheita ficava mais clara para aquele povo. Deus não tinha em mente apenas uma colheita de cevada, uma colheita de trigo. Ele tinha em mente uma colheita redentora de homens, uma colheita de homens. E só pelo poder do Espírito derramado que o reino de Deus se expandiria daquela região para os confins da terra. Somente com a ousadia que o Espírito concedeu a homens comuns, homens simples, falarem línguas que eles desconheciam, somente por essa ousadia que a redenção seria propagada àqueles outros e haveria alcance da redenção a eles. E a gente tem até um contraste dos acontecimentos ali do primeiro Pentecostes, ali aos pés do Monte Sinai, e esse Pentecostes agora registrado no livro de Atos. Lembra o que aconteceu lá no Sinai? Moisés passou um tempão lá em cima, lá no monte, e em meio a esse tempo, o povo estava se desmanchando no pecado lá embaixo. Já haviam criado um ídolo, criado um bezerro de ouro para adorarem, porque parece que eles tinham que ter algo visível, palpável para idolatrar. E isso é engraçado porque há tempos atrás, Deus ali no Egito, ele tinha acabado de derrotar esse falso ídolo, que era um dos deuses do povo egípcio, que era Apis, o deus touro. Ele tinha acabado de destruir aquilo quando ele mandou a quinta praga sobre o Egito. Ele mostrou que ele é o único Deus verdadeiro e poderoso que seria capaz de desbancar todos aqueles falsos deuses do Egito. E cada uma das 10 pragas que ele mandou sobre o Egito, ele pegava diretamente contra um deus específico daquele povo. Então Deus tinha acabado de fazer isso ali no Egito e aquele povo já estava ali criando exatamente aquela mesma imagem. Um bezerro de ouro para adorarem. Mas aquilo que aconteceu no Egito parece que não tinha sido demonstração suficiente ao povo do poder de Deus. Então, quando Moisés desce, ele desce ali com as tábuas da lei e ele vê aquilo ali, aquele cenário, o pecado rolando solto lá embaixo. E ele
quebra as tábuas da lei, ele quebra como um gesto de ira e reconhecimento de que aquele povo já havia quebrado a aliança que Deus tinha feito com eles. E como está escrito lá em Êxodo 32, 27, Deus manda, com a sua ira justa, ele manda os levitas percorrerem todo o arraial, empunhados de espadas, para matar cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E naquele dia, 3.000 pessoas morreram por conta do pecado. 3.000. Porque eles tinham desobedecido a Deus. Não confiaram em Deus. Só que agora a gente passa 1000 anos depois, já em outro Pentecostes, agora esse registrado em Atos, e vemos que Jesus envia seu Espírito aos discípulos e aos 120, e ele está armando os discípulos com uma espada também. Só que essa espada era diferente daquela que foi usada pelos levitas. Essa espada era a espada do Espírito, que ela era capaz de penetrar os corações e julgar os pensamentos e atitudes daquele povo. E essa espada, diferente do que daquela dos levitas, que trouxe morte, essa espada traz vida. E a graça de Deus é tão grande que nesse dia, exatamente o oposto do Sinai. Em vez de 3.000 mortos, 3.000 pessoas foram salvas por meio da pregação do Evangelho. Pode falar. Exatamente. Bom. E quanto à observância dessa festa nos dias de hoje, o judaísmo ele continua celebrando da mesma maneira que foi instituída na Torá. Eu não pesquisei, eu não tive tempo de pesquisar como o catolicismo faz, né, para celebrar essa festa, mas eu sei que eles celebram, que eu já vi muitas vezes eles fazendo passeatas na rua aí, todo mundo com camisa, e é um evento grande para a Igreja Católica. Se alguém souber até pode falar como é que é. E quer falar? E até você tinha falado sobre também as igrejas pentecostais, né? A própria nomenclatura já relaciona algo com Pentecostes, né? Pentecostal, Pentecoste. E pode, sim. Eu vou falar em línguas, sim. Eu vou até falar de denominacional, sim. Então, como o pastor falou, para eles não sei se pode falar. Parou 2.000 anos e agora veio de novo. Uhum. Então é comum eles entenderem que é um modelo padrão para hoje ainda, isso que aconteceu em Pentecostes, e de revestir eles com o Espírito, e as línguas faladas ser um sinal para isso. E isso, acreditam que está em disposição para eles até hoje, como aconteceu ali em Jerusalém naquele dia. E por isso eles buscam essa experiência constantemente. Eles inclusive, encorajam novos convertidos a fazer o mesmo. E se você não fizer, você é até olhado meio torto. Então, falar em línguas passa a ser um sinal da descida do Espírito sobre alguém. Só que lá em Pentecostes a gente viu que tiveram outros sinais além de línguas, como o vento impetuoso, a aparição de línguas de fogo sobre a cabeça. Mas parece que esses sinais eles não são repetidos, ficam só na questão do dom de língua mesmo. E nem da mesma maneira de que foi lá em Atos, porque lá a gente viu que eles falavam línguas humanas que as pessoas entendiam, e hoje em dia a gente vê que as línguas são faladas, ninguém entende. Né? Língua dos anjos, língua que ninguém entende. Então precisa acho que não seria capaz nem de ninguém traduzir, porque é algo que vem de dentro, a pessoa vai lá e solta.
E como eu falei, o Pentecostes ele serviu para unificar os povos, ele serviu para juntar as pessoas que antes que não faziam parte do povo de Israel. E parece que agora o que a gente vê nas igrejas pentecostais acaba que divide, porque pessoas que não falam da maneira que eles são taxados como aqueles que não têm espírito, não são cheios do espírito. Mas e a gente, como reformado, a gente pode observar como a festa hoje em dia. Tem certas coisas nas festas de Israel que a gente que perderam sentido para a gente no contexto que a gente vive hoje, mas a gente pode observar essa celebração de uma maneira, observar ela com alegria por pertencermos ao corpo de Cristo. São tempos para a gente se apegar à palavra e à oração e a gente exercer não somente a pregação a todos os povos, mas diariamente a nós mesmos, para que nós sejamos cheios do Espírito. Já acabou lá? Para que nós estejamos cheios do Espírito, como Paulo fala lá em Efésios 5,18. Já finalizando, então. Mas o fato da gente se encher do Espírito, isso não é uma repetição do Pentecostes. O Pentecostes é um evento da história da salvação, a semelhança à morte e à ressurreição de Cristo. Não vai se repetir do jeito que aconteceu. Aquele foi um momento que Deus escolheu para que aquilo acontecesse, para que nações fossem alcançadas. E da mesma maneira que a gente continua a se beneficiar hoje da morte e da ressurreição de Cristo, a gente continua a estarmos cheios do Espírito que já veio lá atrás de uma vez por todas para ficar na igreja. E outra coisa que nós como igreja devemos observar é a data. Essa data essa data da nossa identidade como os filhos de Deus justificados. Nessa data nós temos que lembrar disso, que nós somos filhos de Deus justificados pela obra de Cristo. Nós somos perdoados e adotados como família de Deus. E se a gente não observar isso, a gente só vai viver cheio de insegurança, cheio de medo, sempre nos marcando como pecadores e merecedores que não somos capazes de nada. Sim, nós somos. Mas se nós ficarmos com esse pensamento, provavelmente vamos ceder ao pecado. Então, temos que nos agarrar à graça maravilhosa de Deus, porque ela nos alcança. E assim, sermos gratos a Ele e nos lembrarmos que Ele executou a sua justiça, mas não nós, foi num substituto em nosso lugar. E observar o Pentecostes hoje em dia também é uma atividade comunitária da igreja. Porque lá atrás ele revelou que a obra redentora de Cristo, ela estava ligada à pregação do Evangelho, à pregação da palavra às nações. Então, é papel da igreja sustentar, enviar, orar por missionários, sustentar, enviar e orar por tradutores da palavra, para que pessoas que vivem em locais que não conhecem, que com línguas que são muito diferentes, que eles tenham acesso a essa palavra. É papel da igreja fazer esse sustento. E faz parte da alegria da comemoração, dessa comemoração, esse envio. E as igrejas locais precisam ter como objetivo se tornarem comunidades de crentes que vivem pelo poder do Espírito e são portadores da palavra. Que nós sejamos espelho da graça e da alegria do Senhor, que foi o que nos transformou. A santidade, a justiça,
a retidão, o amor, a compaixão, a comunhão, o arrependimento verdadeiro, mesmo que tudo isso que nós façamos sejam imperfeitos, eles vão dar testemunho do Evangelho de Jesus e assim o seu reino vai crescer e avançar a cada dia por meio da igreja dele. Era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Deixa eu ver se eu terminei muito cedo. Acho que está em tempo.